O clima de tensão continua esquentando entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Hoje, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, ameaçou com o que chamou de resposta esmagadora caso o país seja atacado. A Coreia do Norte chegou a produzir um vídeo sobre como seria um ataque aos norte-americanos. Para saber se estamos à beira de uma terceira guerra mundial, nós vamos conversar com o doutor em História e professor de Relações Internacionais, Áudiplo Silvio Romero, e a professora de Direito Internacional da Uniriter, Tatiana Cardoso Skeff. Sejam bem-vindos. E você pode participar pelo WhatsApp, isso, você mesmo, 99588-2374, 99588-2374, para você mandar sua pergunta ou comentário. Eu estou imaginando algumas pessoas com comentários assim, devo estocar comida. A gente está rindo aqui, mas é tragicômico a situação que o mundo vive hoje. As pessoas não conseguem dialogar nem da internet e a gente vai ver os nossos diplomatas ou políticos ou representantes de nações que também não conseguem dialogar e a coisa tem se intensificado. Vamos começar por aí. Eu vou pedir a licença, vou começar com a professora e depois o professor, para a gente poder contextualizar tudo o que está acontecendo no mundo, né? Essa tensão começou, eu ia falar da Síria, começa com o ataque americano na Síria, na concepção de vocês? Não, na verdade, o problema envolvendo Estados Unidos e Coreia do Norte, ele já vem de longa data. O grande problema é que as tensões, dependendo do governo que está à frente, acaba se distanciando ou acaba se aproximando, acaba esquentando ou acaba também esfriando. Por exemplo, a gente vai notar um grande aumento de diálogo na era em que o Bush estava no governo. Então, a gente tem uma aproximação entre os estados, aproximação, inclusive, envolvendo outros países da região importante, como China e Coreia do Sul. Todavia, já com o Obama, nós vemos um distanciamento, uma tentativa de um silenciamento entre as partes, uma tentativa de política estratégica para tentar, de repente, deixar a Coreia do Norte mais distanciada, para ver se assim ela conseguiria, no caso, se adaptar e também parar com seu programa bélico e nuclear. Todavia, agora com o Trump no poder, a gente já nota uma mudança dessa política. Mas sempre depende da política externa do presidente que está à frente. A professora me corrigiu bem, talvez eu tenha me expressado mal. Óbvio que as relações já estavam conturbadas e não é de hoje, especialmente com a ascensão desse regime na Coreia do Norte, contra o Ocidente. Não só os Estados Unidos, mas, claro, representa o Ocidente, o Estado americano. Mas elas se intensificaram com essa política americana na Síria, junto com a Rússia, essas divisões que estão difíceis da gente entender. Ora a Rússia é aliada no processo político americano, ora ela se torna inimiga. E já vou acrescentar mais, essa movimentação também está difícil de entender. Hoje eu vi na internet, professor e professora, o pessoal dizendo que as tropas que avançaram, ou pelo menos os navios que estão chegando ali na região, diz que eles erraram o trajeto e ficaram um pouco distante da Coreia. Já o Washington Post e o New York Times afirmam que os navios americanos estavam se posicionando, que estavam próximos da região, estavam fazendo exercício na Austrália. Eu já não sei nem mais quem acreditar, que fonte procurar. Está difícil de entender. É verdade. De fato, essa frota americana, né, constituída basicamente por um porta-aviões e alguns navios de escolta, isso também é um detalhe técnico, né? Quer dizer, um porta-aviões ele nunca anda sozinho. Né? Assim, pela importância estratégica desse tipo de navio, ele sempre anda com navios de comboio, navios de combate, enfim, para proteção. E anualmente eles passam pela Península Coreana, né? O que na verdade neste ano já havia acontecido. E agora essa frota se deslocava para a Austrália e recebeu, então, ordens de fazer um desvio de curso, passando novamente pela Península Coreana. Tá? Então, isso, de alguma maneira, é uma manifestação, né, de força, de poder, né, do presidente norte-americano, que a gente também precisa inserir numa outra perspectiva, e aí talvez isso possa confortar um pouco os mais alarmistas, né, de que toda análise de relações internacionais precisa ser feita também à luz da política doméstica. Tá? O Trump ele se elege, né, com um perfil de político populista, prometendo uma porção de coisas que ele não tem como entregar. Tá? Então, na verdade, enquanto ele fracassou tentando destruir o Obamacare, tá?
ele foi superado pela Suprema Corte americana com aquela questão da restrição de entrada no país dos muçulmanos com visto norte-americano. Tá? Ontem ele baixou uma medida que é o Buy American, Hire American, que na verdade vai ter um efeito mínimo porque só vai ser colocado em prática pelas organizações da administração pública norte-americana. Ou seja, no plano econômico, que foi basicamente o que elegeu ele, né, ele não conseguiu entregar nada. Sim. E são praticamente 100 dias de governo. O que ele faz para ganhar popularidade doméstica? Né? Ele invoca aquela tradição da política do cowboy, né? E que se a gente olhar, por exemplo, essas duas ações recentes, tanto na Síria quanto no Afeganistão, quer dizer, na Síria, ele, antes de bombardear, né, uma base aérea, ele avisa o Kremlin, né, o Putin, né, personificando isso, e, obviamente, se ele avisa os russos também avisam o governo da Síria. Né? Então, ele bombardeou uma base aérea que teve lá, se eu não me engano, 9 baixas, né, ou seja, um dano mínimo. Né? Semana passada, ele joga a tal da mãe de todas as bombas, né, numa região praticamente deserta do Afeganistão, né, que supostamente abrigava 800 membros do Estado Islâmico, matou, segundo se tem notícia, 94 pessoas, né, mas, teoricamente, eles usaram o artefato convencional mais poderoso que existe no arsenal norte-americano. Né? Então, vejam que essas duas medidas, né, angariam popularidade doméstica, né, mas, de fato, concretamente, não produzem nenhum efeito. É muito mais simbólico do que propriamente uma ação militar. Agora, do outro lado, a gente também vê isso, né? Os grandes desfiles mostrando as tropas, enfim, o arsenal norte-coreano. Esse país, efetivamente, na concepção dos dois, tem esse poder bélico para encarar uma potência militar como os Estados Unidos? Se a gente for analisar, por exemplo, o desfile e todos os arsenais, enfim, capacidade bélica da Coreia do Norte, o que os analistas têm se posicionado é no sentido de que, sim, pode causar um estrago. Porém, claro, não de enfrentar uma potência por um período longo. Mas o arsenal da Coreia do Norte ele vem crescendo ao longo dos anos, né? Se a gente for notar, o Kim Jong-un ele vai acabar tendo uma produção bélica muito maior e uns testes também, tanto balísticos como nucleares, muito maiores do que os antecessores, né? Se a gente for notar, desde 2006 ele realiza testes nucleares, então é algo para se preocupar. Juridicamente falando, a gente não poderia realizar nem testes balísticos, nem testes nucleares na região, uma vez que o Conselho de Segurança da ONU já impôs medidas contra a Coreia do Norte no sentido de fazer com que ela não realizasse mais testes. Todavia, uma vez que ele continua produzindo, ele continua mostrando para o mundo a sua força. A gente teve também um repórter da CNN que estava presente no desfile, foi um dos únicos que estava, fotografando todo o desfile, enfim, fazendo a cobertura, o que foi possível também para que os próprios americanos tomassem conhecimento do próprio arsenal que a Coreia do Norte vem produzindo, né? E lembrando que no desfile nem todas as armas foram também demonstradas. Claro. Várias armas também ficaram, no caso, estocadas. Por quê? Porque eles não tinham caminhões suficientes também para levar a exposição do público. E essas questões são bem interessantes, pois se a gente for notar, esses caminhões, por exemplo, que levavam os grandes mísseis, esses de longo alcance, agora que a Coreia do Norte já tem conseguido, é engraçado porque eles são produzidos na China. Então, isso também causa uma triangulação na política externa, pois quando a gente teve o ataque na Síria, o presidente chinês estava fazendo uma visita aos Estados Unidos, né? Então, a gente acaba tendo toda uma triangulação e também uma certa exposição do próprio Trump para mostrar, olha, a gente está fazendo a nossa parte, tanto no Oriente Médio, e vamos também fazer na Península da Coreia, se vocês também não agirem, né? Então, é uma questão interessante. Eu vou pedir para o professor comentar a mesma situação e o professor pode conversar, Guilherme, com o vídeo rodando? A gente tem o vídeo, então, norte-coreano, né, a montagem de um ataque aos Estados Unidos. A gente já falou em outras oportunidades, até mesmo com outros convidados, que numa guerra, ainda mais hoje, nesse mundo pós-moderno, líquido, chame como quiser,
a batalha não começa na bala, nem no míssil, e sim na informação. E a gente está vendo aí o vídeo, né? É o que está acontecendo, e até com o depoimento da professora, com o comentário dela, a gente vê então que há uma disputa inicial com a informação, com a presença de jornalistas, com a participação de diplomatas, enfim. É assim que hoje a gente já vive então um clima de guerra, pelo menos pela informação. Quem tem poder, quem não tem, quem ameaça ou não o outro, né? Sem dúvida. Na verdade, assim, ainda na dimensão técnica, né, a grande discussão em relação à capacidade de agressão da Coreia do Norte, ela se deve a duas questões essenciais, que é a capacidade deles de produzirem um artefato nuclear suficientemente pequeno para ser colocado na cabeça de um míssil, que eles ainda não têm. E segundo, é o próprio míssil, né? É um míssil balístico intercontinental que possa sair da Coreia, voar até a costa, né, oeste norte-americana. Sim. Também é um dispositivo que para eles ainda está em fase de teste. Então, como tu diz, a questão da informação ela começa justamente pela desinformação. Sim. Eles dizem que tem, que vão testar, que está pronto, e os americanos dizem, se vocês botarem esse negócio no ar, a gente derruba. Né, porque a gente já instalou bases, né, antimísseis na Coreia do Sul. Tá? Então, fica um pouco esse jogo de blefes, né, de um lado e de outro. Dá para incluir nessa perspectiva a declaração do vice-ministro de Relações Exteriores, e agora eu preciso da ajuda de vocês, Han Song-hyun, acho que é por aí, né? Que afirmou na BBC de Londres, na terça-feira, de que o ritmo dos testes balísticos devem se intensificar. Isso também faz parte desse jogo. Desse Exatamente. Sim. Então, na verdade, e aí a Tatiana, como especialista em direito internacional, ela nos auxilia, porque, na verdade, essa discussão ela também se deve, né, a uma reivindicação, num certo sentido legítima, de qualquer nação de desenvolver, né, tecnologia nuclear, né, para fins pacíficos, né, que em algum momento passam desse limite, né, do fim pacífico, mas que de alguma maneira sempre vão entrar naquela discussão de, bom, por que alguns membros da comunidade internacional podem ter armamentos nucleares e outros não têm? Né? Então, essa questão ela não é pacificada. Digo que no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que foi feito na década de 60, ainda na comunidade internacional, ele tinha como objetivo bem interessante. Aqueles que tinham armas nucleares, eles não poderiam aumentar os arsenais, ou seja, não proliferar, mas aqueles que não tinham armas também não poderiam ter. Sim. Então, de certa forma, mantém essa divisão entre os estados. E o mais curioso dessa situação é que a Coreia do Norte ela vai fazer parte desse tratado em 85 e em 2003 ela, no caso, denuncia o tratado. Ela pediu para sair do tratado. Sim. Então, no mesmo ano, ainda em 2003, ela deixou de fazer parte do tratado. Então, de certa forma, ela não tem obrigação jurídica de não proliferar, a não ser pelas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, as quais a gente deve lembrar que os Estados Unidos é um membro permanente, tem um poder de veto dentro desse conselho, ou seja, a posição americana acaba tendo uma influência grande. Claro. Né? Então, esses jogos, assim, em relação ao direito por meio de tratado, que não vincula a Coreia do Norte, porém, pelo Conselho de Segurança acaba vinculando, acaba sendo bem interessante. Vamos para a tela, gente. A gente tem participação do Edson. Eu não sei se ele é o Edson, o sobrenome Montenegro, ou ele é de Montenegro. Um abraço para o Edson de qualquer maneira. Me assusta ouvir nesse programa que uma bomba matou 94 pessoas e que isso não significa nada. Aonde chegamos? Acho que não foi bem isso, né? Na verdade, eu quis dizer que esse ataque ao Afeganistão, em termos de prestígio doméstico ou de resultados para a política doméstica do Trump nos Estados Unidos, não tem impacto nenhum. Isso, de fato, é uma ação, né, de política externa. Sim. Que pode-se discutir o quanto isso é mais ou menos agressivo em relação a um país soberano, né, que também é um país que está parcialmente ocupado por tropas internacionais, e aí a gente entra numa outra seara, né, que supostamente qualquer indivíduo sob a bandeira do Estado Islâmico hoje é rotulado como um inimigo internacional, praticamente de toda a comunidade. Professora Tatiana e professor Silvio,
qual a posição da China e da Rússia? Né? Quando a gente fala em guerra mundial, quem for estudar um pouquinho na história vai lembrar que 2 países podem até começar o confronto, mas depois mais gente entra na briga. O que a gente pode esperar? Né? Por exemplo, o presidente russo criticou o ataque dos Estados Unidos à Síria, mas ele chegaria ao ponto de apoiar a Coreia do Norte? Fica difícil a gente entender. E a China, que tem, né, algumas relações comerciais, militares, como a professora lembrou, também quer entrar numa briga com os Estados Unidos numa hora dessas? Fico pensando, né? Eu vejo assim, por exemplo, em relação à China, a China já deixou claro nas manifestações dela em relação à Coreia do Norte que ela quer uma saída diplomática. Sim. Ela quer uma saída dialogada. Ela concordou com o Conselho de Segurança, também como membro permanente, em dizer, ok, eu vou parar de importar, carvão da Coreia do Norte, reduzindo drasticamente o potencial da Coreia do Norte em ter dinheiro para fabricar simples, bomba. A briga é do lado, né? Exato. Ninguém quer uma confusão ali do lado. Então, eles querem uma saída diplomática. Sim. Isso ficou claro nos últimos dias, né? Agora, em relação à Rússia, daí a Rússia já entra no diálogo em relação à Síria, em relação ao regime do Bashar al-Assad. Que daí nós vamos visualizar, por exemplo, a China e a Rússia, no caso, vetando medidas no Conselho de Segurança contra o próprio regime, ou melhor, a favor do regime do Assad para a manutenção das relações estratégicas que eles têm na região. Então, pensar em posição, é difícil dizer, por exemplo, se Rússia e China entrariam. Muito provavelmente eles acabariam também fazendo declarações de que isso é ilegal, de que isso afeta a soberania, tal como a Rússia fez em relação à Síria. Porque, de fato, nenhum país pode sair bombardeando o outro. Isso é a violação da soberania, um princípio clássico das relações internacionais, né? Sim. Professor? Bom, na verdade, eu acho que a Rússia e a China têm papéis fundamentais, porém, assim, muito distintos, né? Me parece que, num certo sentido, essa tensão com a Coreia, né, também tem a finalidade de deixar a Rússia um pouco fora das manchetes norte-americanas. Desde a eleição do Trump, né, a Rússia ela é um pivô de várias crises, de várias discussões. A própria espionagem, se hackearam ou não hackearam o Comitê Democrata durante a campanha, é um problema sério. Vários membros do governo Trump tiveram relações mais ou menos próximas com o Kremlin. Então, existe um momento assim em que é bom tirar a Rússia do foco, né? Por outro lado, né, se a gente olhar em perspectiva histórica, a relação da China com a Coreia do Norte, ou com a Coreia de uma maneira geral, ela vem desde o século XVI. Né? Então, em 1520, a China salvou a Coreia da invasão japonesa. Em 1820, salvou novamente, né? Perdeu a Coreia para os japoneses em 1905, né? E novamente em 1950, na Guerra da Coreia, né? A China consegue empurrar as tropas norte-americanas e das Nações Unidas até o paralelo 38, que hoje demarca a divisão entre os dois países. Ou seja, a ligação é íntima entre os dois países. A Coreia do Norte ela não sobrevive sem o cordão umbilical que ela tem com a China. Então, toda essa pressão norte-americana sobre a Coreia do Norte é indiretamente uma pressão sobre a China. Tá? Num momento em que um dos maiores problemas de segurança na região é a expansão chinesa pelo mar da China, pelo mar daquela região, né? Muitas vezes criando situações de tensão com o Japão, com a Malásia, com as Filipinas, com a Indonésia, né? Se apropriando de ilhas em águas internacionais, em várias das quais já foram criadas bases navais, aeroportos artificiais. Então, nesse momento, né, eu diria assim que a resposta da China a essa crise da Coreia poderá justificar um aumento da presença norte-americana na região. Sim. O que não interessa para a China. Por outro lado, se a China responde bem a essa questão, o Trump pode ter um bom argumento para tratar a China como um parceiro comercial diferenciado, inclusive dando uma satisfação no ambiente doméstico, que ele sabe que ele não tem poder para revogar os tratados comerciais, e se eu fizesse, ele desestrutura completamente a própria economia norte-americana. Então, eu acho que existem movimentos compostos aí, né? Porque se a gente pegar a agenda do Mike Pence, essa agenda dele é mista.
Sim. Ele foi para a Coreia do Sul, ele foi para o Japão, e do que ele está falando? Basicamente de questões de segurança e de questões de balança comercial. Sim. Né? E ele tem dito para os parceiros, precisamos reduzir o déficit norte-americano. Agora, professores, a gente tem 1 minuto para cada um, o tempo passa e a conversa realmente está muito boa. E nós temos duas perguntas que vão no mesmo sentido, né? Vamos ver, o Jair da Restinga pergunta: boa noite, caso venha acontecer uma terceira guerra, o Brasil tem armamento suficiente para se defender ou participar, como fez na Segunda Guerra, de alguma maneira? E o Lin lá de Montenegro, agora sim, eu queria saber o quanto esse processo de início de guerra pode afetar no nosso país. Vamos agora ao outro ator, né, no cenário mundial, o Brasil. O Brasil, na verdade, ele não teria uma participação nesse cenário, né? Ao meu ver, quando a gente tem a própria mudança no Brasil em relação a Dilma e Temer, o que a gente visualiza é uma mudança também de enfoque. O Temer agora ele volta a se aproximar muito no que tange às relações que se mantêm com os Estados Unidos e com a Europa, né? Diferentemente do que a Dilma já vinha fazendo em relação, também seguindo a política externa do Lula em relação aos países do Sul. E essa mudança faz com que o Brasil fique ao lado dos americanos, mas não que isso vá fazer com que o Brasil intervenha. Sim. Acho muito difícil, até mesmo porque, se a gente for notar, a própria missão de paz do Brasil no Haiti, ela já está no seu final. A gente visualiza o Brasil, por exemplo, ficando de fora do Conselho de Segurança agora até no mínimo 2033. Ou seja, a atuação brasileira em relação à política externa é mínima, né? O Brasil, na minha concepção, não teria nenhum fator, de fato, para trabalhar assim com uma potencial guerra mundial. Professor. Numa escala de eventos dessa magnitude, com essa sofisticação tecnológica, né, nós percebemos o Brasil muito longe de qualquer cenário desse tipo, né, tanto em termos materiais, como em termos da própria tecnologia da informação necessária para entrar numa disputa dessas, o que nos faz pensar que, bom, num conflito de escala global, o Brasil ele fica naquela sua posição tradicional de fornecedor de algumas matérias-primas, alguns recursos naturais, eventualmente alguns recursos humanos, né? Mas, de fato, o Brasil ele tem uma capacidade, no máximo, assim, para alguma atuação em escala regional. Né? Imaginar que o Brasil possa ser um ator relevante num conflito generalizado é falta de noção dessa realidade nacional. Professora Tatiana, seja sempre bem-vinda. Eu preciso fazer uma correção, nós acabamos cometendo um pequeno equívoco na hora de acreditar, mas sim, professor Silvio Romero, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Por favor, volte mais vezes, a Tatiana já veio outras vezes, quero recebê-los outras vezes aqui no programa, fica o convite na nossa produção. Muito obrigado por nos atender. Obrigada, Vives.